Blog Talk Radio.
Alô? Alô, Olavo? Eu? Olavo, o programa tá sem som, não dá pra ouvir nada. Tá sem som? Tá sem som. E agora? Completamente mudo. E agora? Não sei. Eu liguei pra avisar. Não, acho que agora tá no ar, tá direitinho agora. Então... Ah, apareceu, agora eu tô ouvindo. Olavo, o programa tá sem som, não dá pra ouvir nada. Então tá, Olavo, beijo. Beijão, obrigado. De Esse nada. programa estava mudo. Ó, a pessoa vinha reclamando do que eu falo, pô, o programa ficou mudo e vocês ainda vão reclamar, né? Ficou meia hora mudo, fora do ar. Mas vocês podem pegar na gravação, né? Quem quiser ouvir, pega na gravação. Mas o pessoal que vinha reclamando do que eu falo, agora, para de reclamar, pô, fiquei até mudo, né? Alô, quem tá na linha aí? Alô? Alô? Aí, agora o cara liga ele que fica mudo, pô. Agora aqui, ó, alguém me passa aqui um programa, veja que coisa, puta vida, esse país está perdido, né? Passa aqui o Drauzio Moraes, passa aqui um programa de um curso de Sociologia, que está sendo dado lá para Juiz do Trabalho, Escola de Magistratura do Trabalho da Segunda Região, EMATRA 2. Né? O programa de Sociologia consiste exatamente em seguir um pouquinho de Emile Durkheim, Max Weber e depois Karl Marx até o fim. Gente, faz 50 anos que o que se chama Sociologia no Brasil é isto. É uma lambidinha, você não pode, quer dizer, a Sociologia foi fundada por Emile Durkheim, então não tem como você esconder, né? Tem que começar em algum lugar, então, bom, começou com Emile Durkheim, né? Max Weber também é famoso demais, então também tem que falar um pouquinho. Então você fala um pouquinho, você dá uma aula onde você junta Emile Durkheim e Max Weber, depois o resto dá 400 aulas, é Karl Marx e Engels, só isto. Então isto que se chama Sociologia no Brasil. Quer dizer, ser um sociólogo no Brasil é ignorar tudo a respeito de sociologia. Né? Eu me lembro que já nos anos 70, 60, 70, eu comprei um livro que até foi publicado no Brasil, ele chama Teoria Sociológica. O autor chama-se Nicolas Timachev. E ele dava ali um resumo das teorias de cada sociólogo, né? Mas era sociólogo que não acabava mais, era gente pra caramba, do qual você jamais ouviria falar no Brasil. E está cada vez pior, porque hoje em dia nem o livro do Timachev tem mais, quer dizer, nem livro para comprar tem. Né? Só tem essa merda de Marx e Engels. Quer dizer, isso não é sociologia, isso é pretexto para propaganda comunista. Então, quer dizer, vem com aquela merda da mais-valia de novo, né? Olha aqui, luta de classe, alienação do trabalho, fetiche da mercadoria, expropriação da mais-valia nas relações de trabalho. Mas, isso não é dado assim como história da sociologia, que houve um sujeito que falou que havia exploração da mais-valia. Não, isso é transmitido como sendo o conteúdo efetivo e atual da ciência sociológica. Quer dizer, como se a exploração da mais-valia fosse um fato, e não apenas uma teoria que já foi discutida muitas vezes, e já totalmente esculhambada, porra. Mas no Brasil as pessoas se conformam com isso, elas veem essa coisa acontecendo e não reclamam. Elas aceitam isso e acho que é assim a natureza das coisas. Tem até um vídeo no YouTube, né? Como fazer uma monografia pseudo-intelectual nota 10. Né? Então chega assim, né, tem uma menina que é assessora de redação de monografias, né? Ela chama o nome dela, como é? Maria não sei que Bombonier. Maria Efigênia Bombonier. Então Maria Efigênia Bombonier tem um escritório, né, que ela ajuda, ela dá assessoria para os redatores de monografias. Então ela diz, a primeira coisa tem que ter aqui, você escolher um título legal. Então você pega aqui, tem vários saquinhos, cada um com um monte de papelzinho, pega o papelzinho daqui. Né, daí saiu, né, o nome do personagem, Silvio Santos. Daí puxa outro saquinho. Agora você puxa uma palavra daqui, você fala dialética. Por terceira, né, saquinho, puxa outra palavra, alienação, né? A dialética da alienação, Silvio Santos. Pronto, tá aí o título. Né? E assim ela vai compondo com aquelas palavras, aquela coisa, compondo o negócio, chega lá, a mina leu. Uma coisa absolutamente incompreensível por uma banca de 3 idiotas.
Né? E tem nota 10. Mas é assim que se faz, gente. Exatamente. Aquilo não chega a ser uma caricatura. Isso é assim no Brasil. Né? Depois que não tem mais vida intelectual superior no Brasil. Acabou. Isso é tudo virou uma palhaçada. A universidade brasileira é palhaçada, assim, 100%. Não é que ensina, não é que é doutrinação. Fala, pô, que doutrinação? Você chama isso de doutrinação, isso é dar muita ouro para os caras. Você fala doutrinação, você está falando de uma distorção ideológica, mas o que acontece não é só a distorção ideológica. A distorção ideológica era 30 anos atrás, meu filho. Hoje é assim a ignorância maciça. É um negócio subprimário, tá vendo? Ai. Você vê outra coisa que não sai informação aí? Né? Não sai nada. O pessoal está achando que essa questão da identidade do Obama está encerrada. Está nada, bicho. Tem mais de 30 processos correndo, tá certo? E a situação está ficando cada vez mais difícil. Por quê? Porque o procurador-geral já está pedindo prazo, ele já pediu prazo mais de 10 vezes. Né? Tem lá uma ação contra ele, exigindo que ele prove que a Procuradoria-Geral investigou a vida do Obama e que ela tem provas de que o Obama tem nacionalidade americana. Claro que ela não tem nada. Né? Então, a única prova que o sujeito pode dar é o seguinte, ele dizer, não tenho prova nenhuma, não investiguei merda nenhuma, não sabemos quem é esse cara e o aceitamos como presidente sem investigar nada. Essa é a primeira resposta possível, que é a resposta verdadeira. E tem a segunda resposta possível, é o seguinte, olha, nós mandamos buscar a certidão do senhor Obama, né, e está aqui, ele nasceu nos Estados Unidos mesmo, então vocês calam a boca para encher o saco. Só tem essas duas respostas possíveis. A primeira o cara não pode dar, porque é verdadeira, é muito decepcionante. Né? E daí, se ele disser isso, bom, daí complica, porque tem que ir para a cadeia ele, tem que ir para a cadeia o presidente do Senado, tem que ir para a cadeia o próprio Obama. Ele não vai fazer isso. A segunda, mostrar a certidão de nascimento. Ele também não pode fazer. Porque alguma coisa está escrita na certidão de nascimento que não pode ser mostrada. Ou está escrito que o Obama nasceu fora dos Estados Unidos, ou está escrito alguma outra coisa pior. Tá certo? Eu sei que esse documento virou a coisa mais secreta da história humana. É isso? Então, o cara já pediu o prazo era de 60 dias, já está em 140, você está entendendo? E vai empurrando. Ora, quanto tempo leva para você pedir a certidão de nascimento? Você pede, paga $10 pela internet, eles te mandam, né? O arquivo você imprime. Tá aqui, ó, certidão de nascimento. Leva 5 minutos para fazer isso. O cara não pode fazer, então já está pedindo prazo de 140 dias, enrolando. Até onde vai isso? Quer dizer, isso foi a maior empulhação da história universal. Você pega o maior país do mundo e elege lá um sujeito, você não sabe quem é, que não tem documento, não mostra o documento, que gasta rios de dinheiro, já gastou mais de $1 milhão com o advogado para esconder o documento. Né? E ainda tem gente que acredita que ele não tem nada a esconder. E que você reclamar disso aí é a teoria da conspiração. Falou, mas qual conspiração? Só quer ver a porra da certidão. Não pode ver. Né? Quer dizer, é você violar a dignidade do sujeito, é pedir a certidão de nascimento dele. Você precisa ver como as pessoas ficam ofendidas e bravas quando alguém fala disso. Né? Agora, é que nem o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo durante 16 anos não podia falar, era proibido. Né? Agora, de vez em quando, eles falam, mas você vê que tem alguém acompanhando as atividades do Foro de São Paulo? Não pode acompanhar, porque o Foro de São Paulo tem reunião toda semana. Né? Aliás, é até uma ilusão pensar que essa integração, organização da esquerda latino-americana começou com o Foro de São Paulo em 1990. Isso já existia. O Foro de São Paulo foi apenas uma denominação, uma localização, foi um upgrade que eles fizeram numa organização, numa integração que já existia desde os anos 60, com a famosa OLAS, Organização de Solidariedade Latino-Americana. O Foro de São Paulo não é nada mais do que a OLAS com o nome trocado. Quer dizer, aquilo, mais ou menos, nunca parou de funcionar. Tá certo? Mas entrou em, como é que diz, em câmara lenta durante algum tempo. E daí o Lula e o Fidel Castro lá deram um upgrade chamado de Foro de São Paulo. Mas a esquerda latino-americana sempre foi organizada. E não existe nenhuma organização equivalente
para se opor à Revolução Comunista Latino-Americana. Agora foi fundada pelo Alejandro Peña Cruz a UNO América, que esperando ter um sucesso. Mas, de qualquer modo, o tamanho da UNO América não se compara com essa monstruosidade. Né? Também, e o dinheiro do Foro de São Paulo. É curioso que o pessoal aí vive querendo investigar, se for jornalismo investigativo, né? E ninguém pergunta de onde sai o dinheiro da maior organização política que já existiu na América Latina. É proibido perguntar isso. Você pergunta, as pessoas ficam tão ofendidas, mas tão ofendidas, ficam magoadas, como se você, sabe, tivesse batido nelas, tivesse cuspido no olho delas. Agora, apesar de toda essa organização, nem tudo vai bem pro lado deles. Porque aqui no Panamá, o candidato dele, que era a tal da Balbina, não sei das quantas, perdeu para o candidato da oposição, candidato à oposição ao presidente, Ricardo Martinelli. E foi uma vitória altamente significativa. Ele obteve 57% dos votos. Olha só. E a candidata oficial Balbina teve 39%. E teve um terceiro lá, coitado. Com o ex-presidente, ele teve 2,6%. Você imagina como a gestão dele deve ter sido boa. Então, segundo aí o Alejandro Peña Cruz, não, ele diz que as perspectivas eleitorais do Foro de São Paulo no Chile não são muito boas. E, por outro lado, no Brasil também a Dilma Rousseff não está muito bem nas pesquisas. Mas, olha, se esquecer o seguinte, eleição é só um dos meios de ação que esse pessoal tem. Porque esses partidos comunistas, eles são organizações eminentemente clandestinas. Sempre foram fazer isso, é estrutural. E a parte pública, a parte que participa de eleição, é somente um braço, é somente uma seção. E a seção secundária. Quer dizer, o comando está sempre na parte clandestina. É difícil você saber quem manda nesses partidos mesmo. Sempre foi assim. Isso é da natureza das coisas. De modo que, se o panorama eleitoral ficar meio ruim para eles, eles apelarão para outras coisas. Eles criam guerrilhas, criam narcotráfico, sempre tem, né? Todo sempre tem o plano B, plano C, plano D. Agora está aí o nosso presidente, ele dizendo que a Farc deve se transformar num partido político. Né? E todo mundo, o pessoal da direita diz, mas que bom, é assim que tem que ser, tem que desistir da violência e apelar para os meios legais. Então, quer dizer o seguinte, os caras mataram 30 mil pessoas, venderam droga para todo mundo, espalharam droga por todas as escolas droga para criança, matando gente para caramba, né? Sequestraram gente que não acabou mais, mantiveram 7 mil prisioneiros lá, porque a história que tem 1.000 é uma pinóia, são pelo menos 7 mil, tá certo? Praticam torturas medonhas, você vê as pessoas saindo de lá, assim, arrebentadas. E depois de tudo isso, eles são premiados. Viram um partido político e como é que diz? Isso não é mais lavar de dinheiro, é lavar de reputação agora. Quer dizer, o sujeito deixa de ser o bandido, assassino que era, e passa a ser, né, uma figura respeitável da política. Ora, isso aí é a maior vitória que a Farc pode ter obtido. Quer dizer que se, na ânsia de acabar com o conflito, com a guerra na Colômbia, né, o governo colombiano aceita isso, então é a mesma coisa que dizer, perdeu a guerra. Você matou todos os inimigos, mas o fantasma dele ganhou a guerra. É a frase do Lula, as Farc devem entrar na política. Não, seu Lula, as Farc não devem entrar na política, as Farc tem que entrar na cadeia. O lugar de assassino e de narcotraficante é na cadeia. Agora você quer botar os caras na política. Será que sim, como você vai botar essa ladra, vagabunda, essa mulher que roubou lá o dinheiro do Adhemar de Barros, que era outro vagabundo, mas nem por isso, né? Roubar o dinheiro dele historicamente. Você quer botar Dilma Rousseff na presidência, porra? Até hoje já não explicou. O que você fez com o dinheiro do Adhemar? Será que ela fundou escolas, hospitais, né? Tem lá Hospital de Leprosos, Dilma Rousseff, né? Será que ela fez? Que nada, porra. Agora, você quer botar essa vagabunda na presidência? Tem gente que me conta, não. A Dilma é uma pessoa muito autoritária, ela manda, grita com todo mundo. Quero ouvir essa vaca gritar comigo.
Até a presidenta do Brasil tá aí. Ah, vai gritar na puta que te pariu. Pô, o que falta com essa gente é o seguinte, ser tratado com o que eles merecem. Agora, vocês baixam a cabeça, fazem rapapés, etc. Vocês acostumam esse cara. Acostumam esses caras, vamos dizer, vocês dão autoridade para eles. Quando é que eles vão dizer, não pode respeitar? Porque o problema é exatamente esse. Se você diz, não, nós temos as nossas divergências, mas eu respeito. Peraí, não se trata de divergência. Homicídio não é divergência, genocídio não é divergência, sequestro não é divergência. Isso tudo é crime, gente. Né? Então, se pode botar os caras da Farc na polícia, pode botar a Dilma Rousseff na presidência, então tira logo o Fernandinho Beiramar da cadeia e põe logo direto o cara lá, porra. Você tá entendendo? Então o Fernandinho Beiramar também é excelência. Agora, pra mim, ver essa gente... Ó, o Lula nunca participou... É verdade, nunca participou dessas coisas, então... Nunca matou ninguém, nunca roubou, que eu saiba, que nunca roubou, em termos, né? Vamos dizer, ele chegou à presidência sem roubar, tá certo? Mas fez depois, né? Não sabemos, né? Sabemos que o filho dele ficou bilionário muito rapidamente, né? Tiraram o homem do zoológico e, né, ele virou uma espécie de Jorge Soros, né? do Brasil. Eu devolveria para o zoológico, tá certo? Ele, o pai e a mãe. E a família inteira, né? A família inteira não, parece que tem uns parentes dele que são trabalhadores, não faz mal a ninguém. Mas a família Lula inteira, né? Esses que estão lá em Brasília, devia estar tudo na cana. Ou no zoológico. E a Dilma Rousseff, eu quero ver essa mulher gritar comigo mesmo que foi eleita. Né? Agora, as pessoas intimidam os outros, eles fazem cara feia e gritam. Meu Deus, olha, quando eu estava na Romênia, eu descobri isso. Como eles viveram 40 anos embaixo do comunismo, então é o seguinte, se você grita com o romeno, ele por via das dúvidas se obedece. Porque ele fala, esse cara deve ser da Securitate é KGB, esse cara deve... Não tem mais Securitate acabou, mas tá o reflexo da cabeça. Entendeu? Então um dia nós fomos lá no cinema, né? E não tinha lugar no cinema. E o cinema lá é vendido com cadeira numerada. Então tinha alguém sentado na minha cadeira numerada. Chamei o gerente lá, a mulher começou a bravejar comigo, então eu gritei com ela. Gritei, imediatamente apareceram as cadeiras. Eu experimentei a mesma coisa em vários lugares. Falei, isto funciona. E o Brasil está ficando igual. Chega uma mulher, uma coitada de uma Dilma Rousseff, que é um nada, é um zero à esquerda, e grita com você, você abaixa a cabeça. E, pô, o que há, gente? Eu preparar com esse negócio de excelência. Toda vez que eu disser Vossa Excelência, com a ressalva de que a única excelência que você tem é na vigarice, né? A excelência já é, como é que se diz, já é um tratamento indireto. Você não está falando com a pessoa, você está falando apenas com a excelência dela, né? Ou seja, com a parte inexistente. Né? Agora está aí outra excelência, né? A Luiz Mercadante, falando aí do parlamento latino-americano, decidimos criar o parlamento, o foro das Supremas Cortes e o Tribunal do Mercosul. Conseguimos, na última reunião do parlamento, realizada em Ascensão, fechar histórico acordo político que define o número de parlamentares por país, né, o que permitirá a realização de eleições diretas para esse legislativo supranacional. Mas olha que coisa maravilhosa. Esse é o velho plano Morgenthau, quer dizer, você vai criar o governo mundial através das sucessivas integrações regionais. E isso é a nova ordem global. Agora, esse filho da puta posa de, eu sou contra o globalismo, não sei o que, mas tá lá, tá trabalhando para isso. Só existe uma política na América Latina. É a política do Jorge Soros, a política do Rockefeller, que é a política da esquerda latino-americana inteira. Então está aí integração regional. Soberania nacional irá para as cucuias. E essa milicada tudo vai lá bater continência com a Luiz Mercadante, para Hugo Chávez, para Fidel Castro, tá certo? Porque ali também, fardado ou civil, você tem uma crise nacional de testosterona, acabou, não tem mais, você tá entendendo? Muito bem. Aqui o Kleber Augusto, de Belo Horizonte, me manda uma pergunta interessante. No artigo Raiz do Marxismo Universitário, José Arthur Rios afirma, aspas, não foi o Marcuse o único guru dessa geração, outros disputaram essa influência.
E o então noviço Humberto Eco, que esperaria alguns anos pelas grandes tiradas da perversa O Nome da Rosa. É possível esclarecer qual a perversidade a que ele está se referindo? O Nome da Rosa é um dos livros mais filhos da puta que alguém já escreveu. Por quê? Ele inventa aquele personagem do monge detetive, né? E o monge detetive está investigando uma série de assassinatos que aconteceram lá no monastério. E os assassinatos se destinam, né, a esconder a segunda parte da poética de Aristóteles, que diz respeito à comédia, porque a comédia, assim, na cabeça do... Assim, a versão que se passa ali é que, né, os monges achavam o riso uma coisa pecaminosa, né? Então, como descobriram que tinha a segunda parte de Aristóteles que tratava da comédia, e a primeira trata da tragédia, então decidiram sumir com os manuscritos e matar quem soubesse da coisa. A história se passa na Idade Média. Bom, acontece o seguinte, na Idade Média, meu filho, ninguém podia sequer desconfiar de que pudesse existir uma segunda parte da poética de Aristóteles, que tratava da comédia, porque eles não sabiam que existia a primeira parte. A primeira parte, que se refere à tragédia, foi um manuscrito que sumiu desde a Antiguidade, foi descoberto em 1548 por Francesco Robortelli na Itália. Então, na Idade Média não tinha ninguém, monge ou não monge, que soubesse da primeira parte. Então, como é que podia estar procurando a segunda? Mais ainda, o Humberto Eco sabe disso, porque o Humberto Eco, a formação dele foi em história medieval. Ele tem uma tese até sobre a estética de Santo Tomás de Aquino, que não é de todo ruim. Quer dizer, então ele inventou uma história já propositadamente mentirosa e caluniosa, para dar popularmente, passar uma caricatura monstruosa da igreja na Idade Média. Então, esse Humberto Eco é um bom filho da puta também, né? Alô, quem é? Tem alguém na linha aí? Alô? Alô, quem é? Tá mudo. Agora também não sei se eu tô mudo ou se não tô. Agora aqui me chega uma notícia que saiu, olha, no blog Lumen Raciones. Isso aí também você vai ver. Se algum jornal noticiou isso aí, noticiou muito discretamente, né? Representantes de 13 conferências episcopais do leste europeu realizaram a sua terceira reunião desde a queda do Muro de Berlim, em 1989, realizaram agora. E no documento conclusivo eles alertam o seguinte: o comunismo está vivo e ativo e mais perigoso do que nunca. Olha, esse pessoal entende disso porque eles viveram embaixo do comunismo, eles sabem o que é comunismo. No Brasil, todo esse pessoal liberal, que diz que é liberal, que é conservador, eles não entendem merda nenhuma de comunismo, mas não sabem nada. Durante anos, eu participei do Fórum da Liberdade e disse, olha, os melhores, os mais inteligentes, eles não têm a menor ideia do modus operandi do comunismo. Nada. Eles simplesmente leram uma partezinha da doutrina econômica de Karl Marx e depois leram sobre a economia liberal, leram lá no von Mises ou no Hayek, né? E como a economia marxista não funciona, eles não prestaram mais atenção na coisa. Quer dizer, a economia marxista não funciona, mas olha aqui, espionagem marxista funciona, guerra de guerrilha funciona, propaganda funciona, tudo mais funciona. Só a economia que não. Só que seguindo, numa economia socialista, num país comunista, a economia não precisa funcionar, meu filho, porque quando todo mundo morre de fome, o governo não cai, o governo se fortalece. Não é como na democracia. Na Inglaterra, por exemplo, se faltar comida no prato, o primeiro-ministro cai. Em Cuba, quanto mais falta comida, mais forte está o primeiro-ministro, porra. Ditadura é assim, meu filho. Ditadura não se assenta na prosperidade, ditadura se assenta na miséria. Tá certo? Então, olha, qual é a vantagem de você provar que a economia marxista não funciona? Ela não funciona. Se não funciona, melhor para eles, porra. Agora, liberal não entende isso, porque liberal só pensa em dinheiro, né? É aquele rapazinho que ganhou uma firma do pai, fez a firma prosperar, então ele acha que entende de tudo porque ele ganhou um dinheirinho. Então você vê, esse pessoal treinado na economia, esses são os piores, porque eles acham que dinheiro é a realidade do mundo. Eles acham realmente que o dinheiro comanda o mundo. Meu filho, se o dinheiro comandasse o mundo, o Tsar jamais teria caído. O Tsar tinha muito mais dinheiro do que os comunistas, porra. Não é isso? Nunca teria havido revolução na China. O que dirige o mundo não é dinheiro não, meu filho. É arma. É violência e a propaganda.
Olha, um sujeito que é assaltado na rua, ele, por definição, ele é mais rico do que o assaltante. Quando vier um ladrão para você, ô liberais de merda, vem aqui. Quando vier um sujeito assaltar você, encostar o revólver na sua barriga, você fala para ele, cala a boca, eu tenho mais dinheiro que você. Fala para ele, fala assim. Experimenta mandar nele com o seu dinheiro. Ora, por lá de ser palhaço, porque o pessoal que vive no mundo da economia, eles estão acostumados assim, com a ordem pacífica. A economia precisa da ordem, do direito, das leis. Eles estão acostumados a viver assim. Eles imaginam que nada existe fora disso. Não existe violência, não existe crueldade, tá certo? Não existe perigo, né? Então, por eles continuar vivendo nessa redoma, nesse mundinho deles, eles ignoram, eles fazem questão de ignorar o comunismo, que hoje, de fato, está mais forte do que nunca. Você vê, se você pega a opinião média, a opinião da mídia dominante americana aqui, ela repete exatamente o que era o discurso anti-americano da KGB nos anos 60. Tudo aquilo que era propaganda comunista hoje virou a opinião dominante. E você quer dizer que o comunismo acabou? O que é isso, porra? Ai, ai, ai. Olha aqui. O Obama acabou de indicar aí para, né, o Décimo Circuito, que é uma corte de recursos extremamente importante nos Estados Unidos, um tal de David Hamilton, que era um sujeito que era fundraiser para a Acorn. Acorn é aquela ONG que falsificou milhares de títulos de eleitor para eleger o Obama. Né? E o cara era fundraiser da Acorn. Agora vai ser o juiz do Tribunal de Recurso. Puta vida! Quer dizer, o Obama só está nomeando vigarista, ladrão, filha da puta, comunista, espião, terrorista. É só isso que ele está nomeando. Agora, o pessoal do Partido Republicano aqui está fazendo de conta que não vê. Por quê? Porque é ruim demais para ser verdade. Eles também estão na psicologia do senta com o leão é manso, entendeu? Alô, tem alguém na linha aí? Quem é? Alô? Alô? Pô, tá ruim hoje, hein? Até eu fiquei mudo, quanto mais os ouvintes. Mas vamos ver se temos mais alguma notícia aqui. Não temos mais nada. Agora, tem aqui um rapaz que me pede... Oi, quem está falando aí? Oi, professor. Luiz Eduardo de Blumenau, tudo bem? Luiz Eduardo, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Professor, em primeiro lugar... Você era parte do programa ou também estava mudo? Não estava conseguindo, era problema no Skype. Mas vamos lá, eu fiz uma listinha aqui, vou tentar ser breve. Em primeiro lugar, professor, meus parabéns atrasado, né, pelo aniversário do senhor. Muito obrigado. Muita saúde, muita força e muita coragem, que o senhor continue firme e forte na luta por muitos e muitos anos aí pela frente, professor. Muito obrigado. Prometo fazer outro no ano que vem, se não houver fatores adversos. Sem dúvida, sem dúvida. Professor, em segundo lugar, sobre o fenômeno da paralaxe cognitiva. Eu vi que assim, existe uma relação direta entre o imbecil coletivo e esse fenômeno da paralaxe cognitiva, certo? O que eu chamei de imbecil coletivo é um fenômeno local brasileiro. Né? E ele é, vamos dizer, o resultado de longuíssimo prazo e muito periférico de um processo que afeta toda a cultura do Ocidente nos últimos 4 séculos. Esse fenômeno de intelectualidade que se espalhou, sobretudo pelo terceiro mundo, é claro que é um efeito remoto de uma debilitação intelectual que começa 4, 5 séculos atrás com o negócio da paralaxe cognitiva. Não, eu entendi, mas é que eu talvez consegui ver uma relação sobre isso, mas ainda falta estudo sobre o assunto. E eu vi o seguinte, eu queria perguntar o seguinte, qual foi assim, a linha de investigação que o senhor seguiu para conseguir sistematizar o fenômeno da paralaxe cognitiva? Quais foram as obras que auxiliaram o senhor, que o senhor pode indicar para quem tem interesse no assunto? A primeira coisa que me chamou a atenção para o fenômeno da paralaxe foi quando eu estava estudando o René Descartes, Meditações de Filosofia Primeira, onde eu reparei que ele começava o livro como uma autobiografia, portanto falando do eu histórico, biográfico, concreto dele, e de repente ele passava para o conceito filosófico do eu geral, tá certo? E ele acreditava que ainda estava fazendo uma biografia, quer dizer, ele estava confundindo a perspectiva biográfica com a perspectiva teórica, teorética. Certo?
E eu falei, epa, o sujeito ele perdeu, como é que ele está confundindo dois planos aqui. Isso aí é muito grave, por quê? Porque ele, no começo do livro, ele promete que ele vai basear tudo na sua experiência pessoal. Perfeito. E depois ele cria um conceito filosófico do eu e começa a tirar conclusões gerais disso aí. Eu falei, peraí, ele perdeu o foco. Uhum. Aí, então, havia uma contradição, não é uma contradição lógica entre uma coisa e outra. O que havia era uma contradição entre a tese que o sujeito estava tentando mostrar e a estrutura do texto na qual ele expunha essa tese. Uhum. Daí eu observei a mesma coisa no David Hume. Assim, foi mais ou menos por acaso. E eu não precisei organizar nada, porque de repente aquilo aparecia sozinho. Praticamente todos os autores desse período, né, vamos dizer, do século XVII, até entre o século XVII e o século XIX, todos os autores importantes que eu li, eu observava isso. A coisa apareceu sozinha. Quer dizer, e hoje parece que massificou isso aí. Massificou e virou um processo inconsciente. É verdade, isso é extremamente perigoso, professor. Então, quando chega no Kant, e ele diz que nós só conhecemos os fenômenos e não a coisa em si, mas ele pretende que a gente apreenda, né, a filosofia dele não como fenômeno, e sim a própria filosofia dele. Fala, não é possível. A existência do livro do Kant prova que a filosofia dele está errada. Quer dizer, então, é como se na hora de escrever ele se transpusesse para um outro plano irreal e criasse uma espécie de teatro mental, e ele começa a escrever dentro desse teatro mental e não dentro da realidade da qual ele partiu. Falei, mas isso aí é uma espécie de doença mental. E foi, de fato, epidêmico, é? Uhum. É verdade, contaminou todo mundo e a tendência está se espalhando pior que essa gripe aí. Muito pior. Vamos lá. Terceiro assunto, rapidinho. Sobre o curso de Introdução à Filosofia de Eric Wegelin. Eu perdi o curso, não deu dessa vez, mas tudo bem. Espero que tenha sido... A aula final será colocada, se é que já não está colocada, à disposição dos membros ali da página do Seminário de Filosofia. Maravilha. Ou está hoje ou vai entrar amanhã ou depois. A aula final que dá o resumo de tudo. Você não vai pegar o curso inteiro, mas pelo menos a aula final você pega. Perfeito. Professor, como esse foi um curso de introdução, tem previsão para algum curso de continuidade ao estudo da obra de Eric Wegelin? Tem, mas não tem data certa. No final do curso, você vai ver pela última aula que eu enunciei ali algumas linhas de continuidade, de investigações que é preciso fazer, que, vamos dizer, coisas que Eric Wegelin deixou em aberto, mas que as gerações seguintes têm que tirar limpo. Talvez eu dê um curso sobre algum desses temas em setembro. Perfeito. Mas eu não sei se vai ter um curso aqui em setembro, vai. A gente dá os cursos aqui 2 vezes por ano, em abril e setembro, fim de setembro, começo de outubro. Mas eu não sei se será exatamente esse assunto, mas de qualquer modo será anunciado aqui no programa. Tá, ok. Beleza, professor. E o último assunto é a respeito de livros, tá? Só para situar assim, os interessados na obra do senhor, sobre aquele livro A Mente Revolucionária, tem alguma previsão para lançamento? O senhor está trabalhando ainda nesse livro? Estou trabalhando que nem um louco nesse livro. O problema é que o material que eu tenho é excessivo. Né? Que a maior parte desse material não foi escrito, foi gravado e transcrito. Então nós estamos tentando um jeito aqui de editar essa coisa aí, mas... Né? De vez em quando eu publico um pedacinho no jornal, ou falo aqui, mas eu espero terminar pelo menos um primeiro volume logo. Perfeito. É que tem muita gente aguardando essa obra ansiosamente. Desculpa aí, porque não é nenhuma cobrança. Eu que estou mais ansioso que todo mundo, mas na verdade eu não vou poder reunir tudo. Eu vou ter que soltar um primeiro volume aí, só com a parte teórica. Não com a parte histórica complicou demais, é muita coisa. Então eu vou fazer um primeiro volume relativamente curto, onde eu só dou os conceitos básicos. E a parte histórica vai ter que ficar para depois. Tá certo. Mas então é isso aí, professor. Bom, o programa de hoje... Um abraço, até a próxima. Abração, tudo de bom. Então com isso acabou o nosso tempo, né? Por hoje não dá mais nada. Então dei uma espiada no site www.seminariodefilosofia.org, que a aula final do curso do Eric Wegelin, se não está lá ainda, vai estar amanhã ou depois. Aqueles que perderam a primeira parte desse programa, que parece que ficou mudo durante algum tempo,
né? Podem pegar a gravação depois. Então tá, então até a semana que vem, muito obrigado.